Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa audiência pública acerca da PCH Portão no Rio Caveiras. Chamo Giovanni Tomazelli Gesser, sou coordenador da CODAN do IMA, aqui da região da Mures, que fica localizado em Lages. Quero cumprimentar a todos, em específico as autoridades aqui presentes, Hélio Matos, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito, Edson Moreira, secretário de Agricultura, Lamartine, assessor de Assuntos Políticos, Rudinei Velarim, secretário da Administração, que está aqui representando a prefeita Tainara Barbosa Reitz. Também Donizete Monteiro da Lima Mota, da IPAGRE, aqui de São José do Cerrito. Também temos o empreendedor Wilson Tesla e do IMA, o corpo técnico constituído pela Tade, pelo Júlio e Carlos. E também o consultor Oswaldo. Chamamos nesse momento o empreendedor e os seus devidos consultores para iniciar a apresentação do projeto. Então, aqui essa hidrelétrica fica nos municípios aqui de São José do Cerrito e Campo Belo do Sul. Ela está localizada, para quem é habituado com o rio, na última corredeira antes do lago da UHE Garibaldi. E ela fica situada abaixo, depois que passa a ponte daquela igreja que tem um distrito ali em Campo Belo do Sul. Ela está devidamente regularizada na ANEEL, aqui a localização... Aqui a localização em relação ao município, vocês podem ter uma noção, né? Lá embaixo, então... Eu vou pegar esse aqui. Como é que é, senhor? Aqui de cima. Aqui, então, fica situado o barramento, vocês podem ver a extensão dela. Ela vem até aqui, a ponte é logo aqui assim, para quem quiser se localizar. A ponte que atravessa o rio Caveiras é aqui assim para cima, aqui. E ela vem até essa corredeira aqui, a primeira corredeira abaixo da corredeira da ponte. Vocês podem ver aí que tem uma faixinha verde, 2 riscos verdes, que é onde vai ser formada a APP. A linha azul é onde o rio ocupa espaço hoje, e a diferença entre o rio e essa linha verde aqui, ó, por exemplo, é onde vai alagar fora do rio. Esse aqui é o arranjo geral, tem muita informação de topografia, engenharia, é o mesmo de antes, só que sem a fotografia de baixo. A gente já fez todo o levantamento das rochas no local, são rochas bastante sólidas, sem maiores problemas, né? E aqui eu vou me focar um pouco no barramento. Ele tem um total de 300 metros de extensão, e aqui a parte de concreto armado, que tem 136 metros de largura. É por aqui que vai passar o rio e a enchente, certo? E a casa de força foi marcada ali do lado de lá, na margem aqui de São José do Cerrito. Então tem um pequeno canal que traz a água aqui, ó, para dentro da casa de força. A linha da água é essa aqui, ó. Tem 2 riscos verdes aqui, que delimitam a APP. Entre esse verde e o rio, o lago vai ser formado aqui. Tá? Aqui já é o lago da UHE Garibaldi. Então a água sai dessa usina e entra direto no lago da outra UHE de baixo. Tá? Aqui visto então do ponto de vista da imagem de fundo ampliada, né, para vocês terem uma noção. No projeto executivo, nós vamos estudar a possibilidade de reduzir ainda mais esses impactos ambientais aqui. Nós vamos colocar essa casa de força aqui, provavelmente vamos grudá-la aqui, ó. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente faz esses estudos para a ANEEL, a gente não tem a licença ambiental para nada, certo? Então, a gente não pode entrar com máquinas, aquela máquina que vocês viram lá, que vai lá furar a rocha, tem que fazer uma estrada, tem que desmatar para entrar lá. Então, a gente evita isso nesse momento. Depois que houver a aprovação da licença ambiental,
a gente faz o estudo mais definitivo, bem mais detalhado. Então, provavelmente, aqui, ó, nós vamos fazer a casa de força aqui do ladinho dessa linha azul aqui. E vamos evitar de fazer essa escavação toda aqui. Certo? Com isso, vamos reduzir os impactos ambientais. Essa usina tem 16 mega de potência, ela dá mais ou menos 8 mega firme, aqui a metade, e ela atende praticamente todas as residências da cidade de Lages, com a energia gerada por ela. Ela tem 21 metros de queda. O que mais que eu posso destacar aqui? Ó? O rio ali, ele passa 57 metros por segundo de água, e nós vamos passar por dentro das turbinas 86. Isso aqui é a média histórica, tá? Mas quando o rio enche, passa de 2.000. A área de drenagem da bacia é de 2.168 km². O lago vai ter 298 hectares, sendo 150 fora do leito do rio. O restante é no leito. E 104 hectares de APP. Esse aqui é um estudo de engenharia, que não é bastante técnico, não sei se vocês entendem, mas eu quero destacar só isso aqui, ó. Esse é um estudo que a gente manda para a ANEEL e a gente tem que escolher quanto que a gente coloca de potência, ó. 15 e assim vai subindo até 17. Encontra o ponto ótimo para o empreendimento. E esse ponto ótimo, então, foi em 16 megawatts com 55% de energia firme, que é aqui onde está essa setinha aqui, ó, nesse outro gráfico. Eu já havia falado para vocês, o barramento, o vertedor, então, ele tem 136 metros, que é onde passa a água das enchentes. A altura máxima do vertedor tem 19,5 metros. A usina tem 21, mas ele sobe 19,5 porque debaixo na corredeira tem mais 2,5 metros, certo? De queda. E ela vai da cota 726 até a 705, que estava no outro slide aí. A vazão do vertedouro para 10.000 anos é de 931 metros cúbicos por segundo. Vocês lembram que eu falei que a média é 57? E nas enchentes, a estimativa para a maior enchente de 10.000 anos é isso aqui, ó. Porém, a gente vai desenhar o vertedouro com uma margem de segurança sobre isso aqui ainda, ó, praticamente o dobro. A gente faz uns muros de proteção do lado, faz os diques mais altos do que essa média de 10.000 anos, que é para não ter dúvida nenhuma em nenhum momento. Isso aqui, ó, esses parâmetros aumentaram muito depois dos acidentes de Minas Gerais, de Mariana e como é o outro? Como é que era o outro? Brumadinho, isso. A ANEEL subiu cada vez mais, e o Comitê Brasileiro de Segurança de Barragens subiu cada vez mais a segurança em cada um desses dois acidentes. Então, por isso que tem essa superestrutura de proteção. O material de construção é concreto e o dique é de terra. O comprimento total do barramento, incluindo a parte de terra, 372 metros. E o volume total de concreto na faixa de 30.000 metros cúbicos. É um tamanho médio. Aqui vocês podem ver, então, o barramento, o desenho técnico, né? Visto de cima, essa parte aqui é de concreto, e aqui esses triângulos aqui, ó, são de terra, dos dois lados. E aqui, ó, onde vocês veem essa linha azul aqui, é o canal de adução que leva a água para as turbinas. Tá? Esse aqui é um exemplo de um vai ser mais largo, claro, do que esse aqui, né? Mas esse é o tipo do vertedouro que vai ser feito ali. Ele tem em cima 2 metros e pouco de largura, e o restante é uma escadinha aqui, de degraus, que é feito para a água descer mansamente,
para a água não descer direto e escavar o leito depois do barramento. A tomada d'água eu já mostrei para vocês, aqui não é tão importante, mas o canal adutor é esse aqui, ó. Ele tem 40 metros de comprimento, 5 de altura de lâmina d'água, e a água dentro dele anda a 1,24 metros por segundo, aproximadamente, certo? E o duto forçado, que são aqueles canos redondos, que eu vou mostrar para vocês aí um desenho, que a água vai para a turbina, são 3, cada um deles tem 3,5 metros de diâmetro, e então 3 vezes 42 vai fechar o total do dimensionamento. Aqui uma visão, o lago passa pela tomada d'água, vem até aqui, tem uma outra estrutura de concreto chamada câmara de carga, que distribui em 3 dutos forçados que passam dentro da casa de força. Aqui é um conjunto de turbina, aqui outro e aqui um terceiro. E aqui sai a água por baixo da casa de força, direto dentro do lago da UHE Garibaldi. Aqui visto de lado a mesma coisa, né? Aqui o lago, tomada d'água, anda 40 metros, câmara de carga e desce para dentro dos dutos. Aqui vocês têm uma visão, um canal comum. Esse aqui é uma visão dos dutos, são dutos cravados no concreto, né? Isso aqui, ó, se nós mudarmos a casa de força para o local que eu falei antes, nem é necessário isso aqui. Nem o concreto, nem a escavação e nem esses dutos. Por isso que a gente vai desenvolver esses estudos para diminuir todos esses impactos aí. Aqui visto de... Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui visto de cima, então, vem do canal de adução, desce aqui, ó, pelos dutos para dentro das máquinas. É como se a gente estivesse olhando a casa de força, fazer um corte na horizontal e a água sai aqui de baixo. Aqui nessa parte azul aqui. Da mesma forma, visto um corte de lado, desce a água do duto, passa por dentro da turbina aqui, ó, é uma Francis dupla, e a água sai aqui por baixo. Ela já sai a menos 3,60 metros dentro do rio. Por isso que vocês veem em todas as usinas que a água parece que brota de baixo para cima, quando sai. Isso é um mecanismo de segurança. Aqui a casa de força, então, ela tem 2.000 metros quadrados. Eu acho que o engenheiro foi muito incompetente aqui. Dá para diminuir bastante isso aqui. E ela vai assim, ó, das cotas 705 até 711 aqui, ó. A casa de força, tá? Não é o lago. Turbinas, são 3 turbinas, como eu falei antes. O diâmetro do rotor delas tem 1,67 m, todas elas funcionam na horizontal. Cada uma delas transmite 28 metros cúbicos por segundo, 29, e fecha os 86 que eu falei lá atrás. Elas andam aqui numa velocidade de 225 rotações por minuto. Para quem é da agricultura, isso aqui é metade da velocidade da tomada de força de um trator agrícola. Metade da rotação. Aqui é uma fotografia de uma turbina desse tipo. Ponto de conexão vai ser feito na subestação aqui de Itararé, aqui entre São José do Cerrito e Lages, e tem uma extensão de 25 quilômetros aproximadamente. Isso aqui são dados técnicos de eletricidade. Se vocês me perguntarem demais, nem eu não sei. Aqui visto de cima na imagem de satélite, então lá onde é que é a PCH, a subestação e a cidade aqui, ó. Ela vem aqui, provavelmente vai se juntar, outro estudo que nós vamos fazer junto com a Celesc, talvez vir até aqui, se juntar com a PCH Portão e trazendo uma linha só até aqui. Então a gente... desculpa, PCH, não é Itararé, tem outro nome. João Borges, isso, obrigado. Aqui uma pequena subestaçãozinha que vai ter lá na usina do lado, antes de levantar energia em voltagem alta para ela ir para a subestação, né?
E o orçamento final, isso aqui é tudo furado, né? No Brasil não se sabe nem o que custou o passado, né? Imagine fazer cálculo de custo de obra para o futuro. Isso aqui foi feito lá muito antes da pandemia. Hoje não tem pé nem cabeça isso aqui, sabe? Mais ou menos deve custar entre 150 e 160 milhões hoje. O investimento atualizado. Também queria dizer para vocês que depois de um bom tempo, nós somos a segunda tentativa que estuda essa usina. Essa usina já teve lá Pilar, e depois eu acho que o pessoal vai comentar. E a gente vai ter que fazer muitos estudos de viabilidade para ver se funciona mesmo, se é possível fazer essa usina. Para o município aqui de São José do Cerrito, é muito importante do ponto de vista de retorno de impostos, tanto durante a construção, quanto depois no seu funcionamento. Ela gera um movimento econômico que permite que o município tenha de volta retorno de ICMS. E é um retorno bem expressivo. Para vocês terem uma ideia, uma equivalente lá em Lacerdópolis, o prefeito recebe de volta R$240 mil todo mês de retorno. Também queria comentar para vocês que depois de todos os procedimentos ambientais, dos estudos de viabilidade, dos orçamentos com turbina, gerador, energia de rede e tudo mais, a gente então decide se pede outorga ou não ao governo. E a gente pede outorga quando a gente vê a perspectiva de vender energia no leilão, num preço que no fim viabilize a usina. Porque senão ninguém é louco de fazer um empreendimento desses, numa energia no mercado livre, que uma hora está R$80, outra hora está 700. Sabe? É uma loucura isso. Não tem parâmetro nenhum. Então, eu imagino que interessa a vocês, a gente só começa a conversar sobre as terras quando a gente vê uma perspectiva que comece a ser possível. E a gente vai tratar com cada um individualmente, né? Amigavelmente com todos, né? E se houver entendimento que viabiliza o empreendimento, a gente acerta com todos no momento adequado do fluxo de caixa. E se não, se eventualmente um ou outro não tem acordo de valores, né? Então a gente recorre a peritos judiciais para avaliar, né? Sabe? Onde cada parte tem direito a escolher um perito fazer a sua avaliação. Perguntas? Ou deixa para depois? Coloca a nossa apresentação lá. Boa noite a todos. O meu nome é Oswaldo Onguiro Júnior, eu sou o diretor da Ambiverse Desenvolver Engenharia e Meio Ambiente. Eu só falar um pouco sobre a nossa empresa, vocês receberam os panfletos. A nossa empresa, então, ela tem experiência de mercado, eu como pessoa há 20 anos, e a Desenvolver há 12 anos, e atualmente nós estamos trabalhando em 18 estados do Brasil, e atendendo 188 empreendimentos, sendo 90% da nossa carteira de clientes sendo hidrelétricas. Então, a gente tem uma expertise muito grande no assunto e tomamos todo um cuidado ao pegar um projeto desse e ao realizar procedimento de licenciamento ambiental. Então, hoje a empresa é responsável pelo procedimento do licenciamento ambiental em tela e quero contar um histórico dessa usina. Essa usina, ela teve já seu lago bem maior, ela teve já uma certa influência ambiental maior, tanto fundiária como na sua biota ou no seu meio físico, quando no passado era de outro empreendedor, ela era da J. Manocelli. Também o IMA, na época, a antiga Fátima, proveu essa usina de licença ambiental prévia e licença ambiental de instalação.
Ou seja, após isso, o novo empreendedor, sob a nossa consultoria, avaliou esse arranjo antigo e a gente decidiu, com o empreendedor, diminuir a potência gerada, instalada e a média gerada para um bem em comum, que é o bem ambiental, o bem de ganho ambiental. Então, esse novo arranjo que está sendo proposto, ele já possui um ganho ambiental significativo com relação ao arranjo anterior, que já teve licença ambiental prévia e já teve licença ambiental de instalação. Eu gostaria de ressaltar isso muito claro. Também gostaria de ressaltar que o empreendedor, a nossa empresa, também desenvolveu, há uns 4 anos atrás, o estudo chamado Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Caveiras, que englobou a avaliação dos impactos sinérgicos e cumulativos em toda a bacia hidrográfica do Rio Caveiras, analisando todos os empreendimentos hidrelétricos propostos nesse rio, existentes e propostos. E avaliou, então, como eu disse anteriormente, o impacto sinérgico e cumulativo. Isso foi uma exigência, na época, legal do Estado de Santa Catarina e também com termo de acordo entre o Ministério Público de Santa Catarina e Fátima, na época do presidente Alexandre Valtric Hatz, e que foi cumprido a critério. O IMA emitiu parecer técnico da avaliação integrada. Após esse parecer técnico, nós enquadramos todas as condicionantes da avaliação integrada no estudo de impacto ambiental, que vai ser hoje apresentado pelo nosso consultor GR. Então, eu gostaria de ressaltar aos senhores que todos os trâmites legais possíveis foram atendidos em rigorosidade pelo empreendedor. E também alertar o seguinte fato, que o empreendedor, quando trouxe esse arranjo para nós, junto ao empreendedor, desenvolvemos um arranjo menos influenciador negativamente ao meio ambiente e às populações vizinhas. Isso já foi pensado, pensando em viabilidade do empreendimento e diminuição de problemas. Eu gostaria de deixar isso muito claro para os senhores. E também agora eu vou chamar, então, o nosso coordenador técnico atual da Ambivers Desenvolver Engenharia e Meio Ambiente, o biólogo GR André Berto, que foi um dos coordenadores desde a avaliação integrada e agora do estudo de impacto ambiental. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Depois das explanações, tanto por parte do empreendedor, apresentando para vocês um pouco sobre as características do empreendimento, e do senhor Osvaldo, que é o proprietário da empresa a qual desenvolveu o estudo do licenciamento ambiental desse empreendimento, eu vou passar para vocês o que foi levantado a campo, que resultados foram alcançados, para que vocês possam ter uma noção e um conhecimento e ter uma visão mais ampla de tudo o que pode vir a acontecer, considerando os aspectos atuais em que se encontra a região, frente àquelas que serão possivelmente vistas após o início, o licenciamento e a instalação do empreendimento. Então, o processo ele foi iniciado através de um protocolo, de um termo de referência, onde foi apresentado ao órgão ambiental todos os aspectos que o estudo iria atender, houve uma troca de informações até que houvesse a aprovação desse termo de referência. Esse termo de referência ele nos dá as diretrizes para que a gente possa atender, conciliando as questões ambientais, as questões legais, para que se possa, então, ter o resultado final, que é o estudo de impacto ambiental desse empreendimento. Então, o estudo ele foi consolidado inicialmente com a caracterização do empreendimento, depois ele passou por um diagnóstico ambiental em que diferentes meios e diferentes
setores foram avaliados, né? Que são os atributos do meio físico, as questões do ecossistema terrestre, ecossistemas aquáticos e também correlatos ao meio socioeconômico, né? Que envolve a população envolvida, os modos de vida dessa população, tanto da área de influência direta quanto indireta. Posteriormente, então, se fez o prognóstico, né, dessas questões ambientais, onde passamos também a indicar medidas mitigadoras para que se fosse minimizado ao máximo essas questões conflitantes que possam vir a existir. E finalizamos, então, o estudo com as considerações finais, indicação dos aspectos socioambientais, se o empreendimento ele é viável ou não. Então, o EIA-RIMA, ele segue algumas legislações, ele segue alguns pré-requisitos legais, em que pode-se falar, então, a resolução do CONAMA, resoluções do CONSEMA, instruções normativas do próprio órgão ambiental do IMA, bem como foram atendidos os pré-requisitos definidos pela avaliação ambiental integrada, que teve já o seu estudo aprovado nesse Rio Caveiras, né? Então, aqui, anteriormente, já foi apresentado a vocês a questão da localização do empreendimento. Nós temos no quadro superior lá a questão do estado, onde que fica localizado na região serrana o empreendimento. No quadro abaixo, ele está considerando a bacia hidrográfica do Rio Caveiras. E aqui nós temos o empreendimento de uma forma ampliada para mostrar a localização, em que ele está inserido tanto no município de Campo Belo do Sul quanto de São José do Cerrito. Aqui nós temos o arranjo do empreendimento demonstrando a área que ele vai estar influenciando, né? A área que vai ser alagada, né? Então a PCH Portão ela vai ter uma potência de 16 megas. A casa de força ela é pé de barragem, ou seja, não tem a formação de um trecho de vazão reduzida. E o reservatório como um todo ele vai ter 298 hectares, sendo que 180 hectares aproximadamente será de área alagada. Considerando as alternativas de APP, para se determinar uma alternativa de APP que viesse a atender pré-requisitos legais e também atender às diretrizes que foram determinadas pela avaliação ambiental integrada, foi então sugerido uma APP de alternativa variada, onde ela não se mantém fixa nos 30 metros, em algumas áreas, que são as áreas verdes, que vocês podem notar ao redor do lago, ela é ampliada para até 100 metros, isso visando sempre o quê? Potencializar a manutenção e a preservação da vegetação. Essa alternativa ela também visou reduzir impactos em propriedades, então, onde tem propriedades com áreas produtivas, se buscou manter os 30 metros, que é a largura mínima para a APP, pelas legislações vigentes, e estendendo elas até as faixas de 100 metros em áreas com vegetação, que isso vai garantir uma preservação dessa vegetação. Então, para a margem direita, está previsto 92 hectares de APP, e para a margem esquerda, 78. Com relação ao diagnóstico ambiental, que aí são os estudos propriamente ditos, voltados para o ambiente terrestre, para a fauna terrestre, fauna aquática, flora, né? Então, ele apresenta informações relacionadas a esses meios, considerando as áreas de influência da PCH Portão, né? Onde a finalidade é avaliar possíveis conflitos que venham a existir a partir da instalação, né, desse empreendimento. Então, uma caracterização atual hoje, quanto ao meio físico, né, o empreendimento ele está localizado em áreas com solo que é nitossolo vermelho distroférico,
que é um solo que ele tem uma baixa condição de fertilidade, né? São áreas que, para a produção agrícola, sempre precisa fazer as correções necessárias. E considerando o potencial de erosão desses locais, que é quando há o carreamento da terra, por exemplo, para dentro dos cursos hídricos, seja em função das chuvas ou das atividades desenvolvidas, 43% das áreas que vão ser diretamente afetadas, elas são caracterizadas como alta suscetibilidade. Mas isso ela está vinculada muito mais às proximidades da calha do rio, onde as inclinações elas são maiores quando consideradas as regiões um pouco mais afastadas. Com relação ao clima, da bacia, ela é classificada como temperada úmido, com verões amenos e com chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Então não há, como em outras bacias hidrográficas, outras regiões do Brasil, que existem períodos que são mais ou menos divididos, como períodos de cheia e períodos de seca. Aqui nós temos essa questão de chuvas mais distribuídas ao longo de todo o ano. O Rio Caveiras, como ele é um importante afluente do Rio Canoas, pela sua margem esquerda, e ele tem as suas nascentes nas divisas dos municípios de Urupema e Rio Rufino. O uso principal do recurso, da água desse rio, ele é voltado para o abastecimento humano, para o consumo humano, especialmente para o município de Lages, onde ele faz a retirada da água para distribuição, para o tratamento e posteriormente distribuição do município, que é o maior município que abrange esse rio ao longo de todo o seu percurso. Atualmente já existem 2 empreendimentos operando ao longo do Rio Caveiras, então ele já é um rio compartimentado, onde que influências já foram causadas ao longo do tempo, existem condições que já foram impostas, sendo que atualmente tem a CGH Caveiras, a PCH João Borges, porém existe um terceiro empreendimento que está em fase final de instalação, está próximo, acho, da sua operação, que é logo a jusante do município de Lages, que é a CGH Hopen. Considerando, então, um pouco dos nossos estudos, foram realizadas ao longo das 4 estações amostrais do ano, tanto estudos voltados para a qualidade da água, quanto para levantamentos de fauna terrestre, fauna aquática, para que a gente pudesse fazer uma caracterização ambiental das atuais condições. Então, para a qualidade da água do rio, que é uma importante condição a ser levada em consideração, a gente avaliou que, de uma forma geral, a qualidade hoje ela está variando entre boa e ótima. Pontualmente, existem algumas questões que divergem para que essa qualidade se mantenha num estado considerado ótimo ao longo do tempo. Por quê? Porque o rio ele passa próximo a municípios, como a grande cidade de Lages, onde muita contribuição de efluentes não tratados, ele já é lançado para dentro do próprio rio, bem como das atividades que são desenvolvidas ao longo de todo o seu percurso, como, por exemplo, a atividade agrícola, existe sempre o uso de fertilizantes, de outros compostos necessários para a correção do solo, que após a sua aplicação no solo, havendo chuva, tudo isso também, uma parte dela é carreada, é levada para dentro do rio, e o que pode ocasionar alguns declínios dessa qualidade. Com relação ao meio biótico, que relaciona então flora, os animais, a fauna aquática, os peixes, nós analisamos todos esses pré-requisitos, sendo que para a flora, a área do empreendimento está dentro da floresta umbrófila mista, conhecida como a Mata de Araucárias, que é uma região com muito pinheiro, então essa é uma característica bem marcante da região. Ao todo foram verificadas que existem 77 espécies diferentes da flora arbórea na região onde vai ser
onde se projeta a instalação do empreendimento, dentre as quais algumas elas são consideradas ameaçadas de extinção, como o pinheiro do Paraná, o xaxim, buia, pinheiro bravo. Outros componentes da flora, eles também foram avaliados, né? Como, por exemplo, a flora epifítica, onde 25 espécies foram verificadas, para as reófitas 53 e para as macrófitas outras 46 espécies. Para a flora epifítica, reofítica e para as macrófitas não houve a ocorrência de nenhuma espécie ameaçada observada durante os nossos estudos. Aqui nós temos um desenho, então um mapa, na verdade, da área de supressão. Toda a área que está grifado em azul, ela é a área do reservatório, sendo que a área de supressão total ela vai ser de 103 hectares ao todo, tá? Que são aí as áreas demarcadas em verde. Então, a gente pode ver uma maior quantidade de área suprimida mais próximo à região do barramento, né? No primeiro terço do reservatório. Após isso, o reservatório ele fica mais dentro da calha, havendo uma menor área de supressão no trecho médio e superior. Então, a vegetação como um todo, ela apresentou 3 estágios de sucessionais, né, que é o estágio inicial, que é aquela vegetação mais baixa, que é regiões que elas estão se recuperando. Estágio médio, que são árvores um pouco maiores, mas que não são tão frondosas, e alguns poucos locais foram verificados o estágio avançado, que é um estágio em que a mata ela se encontra numa condição ambiental melhor. Quando da realização, então, dos estudos do ambiente aquático, ao longo das 4 campanhas amostrais, a gente conseguiu capturar 500 indivíduos de peixes, dos quais eles foram classificados em 31 espécies. Em sua maioria, essas espécies elas são generalistas, ou seja, são espécies que não apresentam hábitos migratórios, são espécies que elas permanecem num curto local do rio, elas são amplamente distribuídas, mas elas não precisam ter uma área de vida tão grande para que elas possam concluir os seus ciclos biológicos, né? Como reprodução, tomada de recursos, o alimento, né? Então, de uma forma geral, a gente poderia falar que é uma comunidade de peixes comuns para os nossos rios. Não foram, como mencionado, verificadas espécies de peixes migratórios e também não foi verificado espécies endêmicas, bem como ameaçadas de extinção. Um fator positivo é a ausência de espécies exóticas, que são espécies normalmente utilizadas para a produção, né, carpas, tilápias. Então, nos nossos estudos, nós não verificamos. Porém, na avaliação ambiental integrada, que foi desenvolvida por nós também, em alguns pontos do rio, a gente verificou que existe a presença delas, mas com uma influência e uma perspectiva de que elas não tenham um crescimento exponencial das suas populações que viriam a trazer prejuízos aos peixes nativos. Também foi avaliado os insetos que ficam dentro da água, que nós chamamos dos macroinvertebrados bentônicos, onde foram verificadas 9 diferentes espécies, porém, uma dessas espécies ela é uma espécie exótica invasora, que ela vem se distribuindo ao longo de grande parte dos cursos hídricos dos rios da região sul, e ela vem se expandindo também para outras regiões do Brasil. Então, essa é uma espécie que é o berbilhão de água doce, que ela merece ter sempre um cuidado todo especial quando da sua análise. Quanto aos estudos de aves, 130 diferentes espécies de aves foram observadas, das quais 16 são consideradas endêmicas da Mata Atlântica,
aonde o empreendimento fica inserido. Algumas espécies elas foram consideradas como quase ameaçadas, como o picauzinho carijó, o pica-pau dourado, coruja listrada, a gralha azul, que talvez seja um pouco mais conhecida entre todos, e o grimpeiro, que também é uma espécie quase ameaçada. Aqui temos algumas imagens que foram feitas durante os nossos estudos. Para os répteis e anfíbios, que são os sapos, as rãs, os lagartos, as serpentes, né, nós verificamos a presença de 16 espécies de anfíbios e 2 de répteis. Os maiores valores de riqueza eles se deram especialmente no período de primavera, uma vez que é o período de reprodução dos anfíbios, onde que a gente consegue, por meio da acústica, né, do canto desses animais, a gente consegue ter uma percepção maior de que eles estejam ali. Então, a gente consegue identificar esses animais. Dentre as espécies que foram registradas, existe o cágado rajado, que é a tartaruga que está aqui na foto. Ela é considerada uma espécie ameaçada de extinção, tanto a nível estadual quanto internacional, e que ela merece um destaque porque ela vem sendo amplamente considerada em estudos de licenciamento ambiental, em avaliações ambientais integradas, em que havia um paradigma de que essa era uma espécie que ela se apresentava de uma forma localizada, que não havia uma distribuição tão grande. E vários estudos vêm mostrando que ela, sim, ela é amplamente distribuída ao longo dos nossos rios, aqui de Santa Catarina, especialmente da região serrana, região do oeste, mas ela também tem ocorrência para o Rio Grande do Sul, Paraná. Então, a perspectiva inicial de que ela fosse uma espécie com uma grande significância, por ela estar restrita a poucos lugares, a gente vem verificando que ela não tem essas restrições e que ela está amplamente distribuída, o que reduz prejuízos, né, a essa espécie. Merece destaque também a presença de uma espécie exótica, que é a rã-touro. Essa é uma espécie que ela se alimenta de outras espécies de anfíbios, e por isso, quando ela tem um crescimento muito grande, ela causa prejuízos ambientais às demais espécies nativas. Quanto aos mamíferos, então, 19 diferentes espécies foram registradas. Dentre essas, 6 possuem algum grau de ameaça de extinção. Isso está vinculado principalmente a felinos, né, como o gato maracajá, o gato do mato, que são vulneráveis a nível nacional e internacional. A jaguatirica ela é ameaçada em nível estadual. A onça parda, tanto em nível estadual quanto nacional, e também foram registradas outras 2 espécies ameaçadas, que é a paca, né, e o bugio, o macaco, né, bugio, que é bem reconhecido também na região. A gente verificou também que existem espécies que elas são visadas para caça ilegal, né, a caça de espécies nativas é um crime ambiental, porém é de conhecimento histórico de que isso acontece, né, em várias regiões. Então, aqui a gente viu que tem, por exemplo, a cuti, a paca, coati, capivara, que são animais que ainda são visados para esse fim, né. Aqui algumas imagens que foram registradas. Com relação ao meio socioeconômico, então, os municípios que serão influenciados é Campo Belo do Sul e São José do Cerrito, sendo que 51 propriedades elas serão influenciadas para a margem do Rio Caveiras, nas margens do Rio Caveiras, sendo 31 na margem direita, em São José do Cerrito, e 20 para a margem oposta, em Campo Belo do Sul. As principais influências, então, identificadas a partir da implantação desse empreendimento, abrange a questão das áreas nativas. Então, as áreas que mais serão influenciadas são aquelas que atualmente hoje têm vegetação existente, né? O que reduz a áreas impactadas para atividades já desenvolvidas, como agricultura, pecuária, silvicultura, né, que é uma situação que vem tendo uma expansão também na região.
Foi também considerada a atividade pesqueira no Rio Caveiras, em que, dentre as nossas entrevistas que foram realizadas, tanto com a população que vai ser diretamente afetada, quanto a população da área do entorno desses dois municípios, da área de influência indireta, 43 dos entrevistados mencionaram realizar a pesca na região, não especificamente e exclusivamente na área que será influenciada pelo empreendimento, né, também em áreas lindeiras, né, tanto a montante quanto a jusante. Porém, nenhum tem a finalidade comercial, ou ela é para subsistência, ou ela se dá pela questão do lazer. Então, aqui nós temos um mapa com as propriedades que serão diretamente influenciadas de alguma forma, né? 31 propriedades na margem direita, 20 na margem esquerda. E aqui foi levado em consideração uma questão cultural, né? Que é a produção do queijo serrano. Isso foi um pré-requisito lá que foi tratado desde a avaliação ambiental integrada e que ela é de extrema relevância. Então, dentre todas as nossas entrevistas, tanto na área de influência direta quanto indireta, foi verificado que existem algumas propriedades que desenvolvem essa atividade, sendo que 6 elas estão na área de influência direta, que são as propriedades que estão grifadas em rosa. Sendo que dessas propriedades, apenas as áreas que estão em vermelho são áreas que serão influenciadas e que poderão trazer alguma perca, né, para essa condição da produtividade do queijo serrano, que é através da criação dos bovinos, né, do gado, e essas áreas elas são utilizadas então para o pastoreio desses animais. No entanto, vocês podem verificar que são áreas diminutas dentro das propriedades, né? Então, existe, dentro da percepção que foi vista, que existe uma ampla área ainda dentro dessas propriedades que poderão ser utilizadas para a manutenção dessa atividade. Os pontos, existem outros pontos amarelos no mapa que também são propriedades que desenvolvem essa atividade, mas na área de influência indireta, né? Então, são propriedades do entorno em que elas não terão perdas em função da instalação do empreendimento. Foi feito também um estudo quanto à mobilidade, tá? Considerando a instalação do empreendimento em relação às vias de acesso, a possíveis conflitos que pudessem vir a existir com a sua instalação. Então, foi verificado que a cerca de 4 quilômetros a jusante de onde está projetado o barramento, existe uma balsa, né, em que ela não vai ser influenciada de forma negativa, até porque ela hoje já está dentro da área de influência do reservatório da UHE Garibaldi. A montante, nós temos a cerca de 13 quilômetros, uma ponte que é o acesso ali onde tem a PCH João Borges, que é um acesso também utilizado, e mais próximo do empreendimento, cerca de 2,4 quilômetros, existe a ponte, que antes foi apresentada pelo senhor Wilson, que também está montante e que não vai ser influenciada. Ou seja, essas vias de acesso, elas não sofrerão condições adversas que venham a prejudicar a mobilidade da população, né, que reside ali, bem como daquelas que precisam acessar a região, as quais elas poderão, sim, estar sendo utilizadas também no período de instalação. Obviamente, haverá um aumento do tráfego, né, de veículos, de pessoas transitando, porém, serão tomadas medidas para que isso não venha a causar condições que prejudiquem a população, né, e que tragam riscos. Então, após todo o nosso diagnóstico, que é esse levantamento das condições atuais, né, tanto do meio físico quanto do meio biótico e socioeconômico, alguns conflitos eles foram, ou algumas alterações a gente conseguiu visualizar que podem acontecer frente à instalação do empreendimento, né? Então, pode haver uma alteração do microclima local, né,
como, por exemplo, eventuais aumento de neblina, que já é algo bem do cotidiano da região, né, pelas condições já do clima. Pode haver, durante a instalação do empreendimento, alguma alteração da qualidade do ar, né, em função de poeira, do trânsito de veículos, bem como de ruídos em função dos maquinários que vão estar ali trabalhando. Pode haver alteração e alguma contaminação do solo, caso venha a haver algum vazamento, alguma situação nessa condição, porém, sempre lembrando que o empreendedor, a construtora, sempre deve manter toda a sua frota com as condições adequadas para que isso seja evitado. Pode haver alguma alteração nos sedimentos durante a fase de instalação, uma vez que são lançadas em secadeiras para que se possa fazer a construção da barragem durante a fase de instalação, né? Então, há um lançamento de terra dentro do rio para fazer para que se possa desviar o rio e fazer essas construções. E, posteriormente, pode haver a sedimentação, que, a partir da construção do barramento, pode haver um depósito maior de sedimento, né, no fundo do reservatório. Pode haver também alterações do regime hídrico, né, uma vez que ações operacionais também são frequentes nos empreendimentos, então poderia haver alguma variação ajusante, porém, como logo abaixo já tem um lago, essas variações elas são reduzidas e muito pontuais. Pode haver alguma alteração considerando a qualidade das águas subterrâneas e das águas superficiais. Pode haver também e haverá questões relacionadas à flora, uma vez que haverá supressão, então haverá perda de parte dessa vegetação. Pode haver alteração dos organismos aquáticos, dos macroinvertebrados, espécies que não ocorrem, podem vir a ocorrer, ou haver um crescimento exponencial ou uma redução de determinadas populações. Elas tendem a se adaptar aos locais que mais lhe beneficiam, né, como áreas de transição, áreas de reservatório. A maioria das espécies elas são pré-adaptadas a essas regiões, né, de áreas lênticas, de águas mais paradas, então os prejuízos com a ictiofauna elas devem ser diminutas. Existem possíveis conflitos também com relação à perda, né, de flora ameaçada, de indivíduos de flora ameaçada, bem como de condições conflitantes à fauna, também ameaçada, daquelas que já foram apresentadas anteriormente. Haverá conflitos em relação ao habitat terrestre dessa fauna, porque vai haver uma perda de parte dessas áreas, as quais posteriormente, com medidas mitigadoras, elas tendem até mesmo a melhorar, considerando a atual condição, né? Haverá conflitos em relação à fauna terrestre, elas tendem a diminuir durante a fase de instalação, com posterior finalização e o início da fase operativa. Essa fauna ela tende a retornar, uma vez que a movimentação de máquinas e tudo isso ela é cessada, então essa fauna ela tende a retornar posteriormente. Haverão algumas condições também em relação ao meio socioeconômico, como uma geração de expectativa frente à instalação do empreendimento. Haverá condições, né, com perdas de áreas das propriedades. Haverá alguma perda também correlacionada à condição histórica e cultural, nesse caso em relação ao queijo serrano, com a perda de algumas áreas atualmente utilizadas na criação do gado, que fornece o recurso para a produção do queijo. Haverá algumas variações, né, algumas condições diferentes da atividade pesqueira. Alguma interferência no cotidiano da população durante a fase de instalação, especialmente com essa movimentação de máquinas e equipamentos, né? Porém, é uma condição que ela não tende a perdurar por muito tempo, né? Ela tem um tempo de instalação, depois isso volta à normalidade. Pode haver algumas migrações temporárias, né? Vinda de trabalhadores de outras regiões para cá, para que se possa ter a mão de obra adequada e qualificada.
porém também é uma condição que ela tende a se minimizar, porque há um interesse sempre por parte dos empreendedores na contratação da mão de obra local, que vai favorecer o crescimento dos municípios e reduzir essas condições com a vinda de outras pessoas. Existe também uma condição relativa ao extrativismo do pinhão, que é algo também tradicional na região, né, que é a coleta da semente para posterior comercialização. No entanto, essa é uma condição que dentro das nossas entrevistas ela não é reconhecida como uma fonte principal dentro das propriedades, ela é uma fonte temporária, né, e não é uma fonte que gera um grande retorno financeiro, pelo menos isso foi o que nós levantamos por meio das nossas entrevistas. Existem também condições positivas que a gente pode visualizar, né? Que é o incremento da renda municipal e estadual com a instalação desse empreendimento, tanto na sua fase de instalação quanto na sua fase de operação. Haverá uma geração de emprego maior para os municípios, né? Então se fortalece essa questão da mão de obra local. E também haverá uma maior oferta de energia, né? Para a demanda hoje do nosso país. A gente sabe que há um crescimento exponencial de grandes empresas de vários municípios, então a produção de energia também é uma demanda que se faz necessária dentro do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Frente a todas essas condições adversas, né, que foram mencionadas e que podem haver questões conflitantes, nós então determinamos e sugerimos alguns programas, alguns planos ambientais que vão vir a minimizar esses conflitos, né, sendo a criação de alguns planos, né, que devem ser seguidos durante a fase de instalação, né, alguns pré-requisitos como o Paquera, que é um plano que ele verifica o uso do entorno de todo o reservatório e ele vai dimensionar o que pode e o que não pode ser executado nessa área de entorno. Foram também determinados alguns programas ambientais que visam minimizar questões voltadas a processos erosivos, a questão de do sedimento, né, que pode vir a ficar depois depositado no rio, no reservatório, programas para se haver um controle e um acompanhamento da qualidade tanto das águas superficiais quanto subterrâneas, questões também que envolvem comunidades aquáticas, né, que determinam e que nos ajudam a determinar a condição e a qualidade desses ambientes aquáticos. Para o meio biótico, né, que vocês vão ver que é os locais onde que mais haverão planos, né, programas ambientais. Por quê? Porque eles visam minimizar todos esses conflitos ambientais, né? Então, vão haver programas voltados à preservação, a resgate de fauna, a resgate de peixes, né, ao monitoramento para se saber se há ou não alteração dessas comunidades, questões voltadas à preservação da flora. Então, existe uma série de programas que serão desenvolvidos e que visam minimizar todas essas condições inicialmente adversas. E com a sua instauração, com a instauração desses programas, muitas vezes essas condições ambientais, elas inclusive tendem a melhorar quando consideradas com as condições atuais. Para o meio socioeconômico também, então, serão realizados alguns programas ambientais, né, havendo uma comunicação com a comunidade do entorno, comunidade da região, programas voltados também à desapropriação e indenização, como mencionado pelo senhor Wilson anteriormente. E aí, a gente vai demonstrar agora para vocês o que muda com a instalação do empreendimento, o que se prevê a partir disso, né? Então, a mão de obra, a gente hoje não teria alteração nenhuma. Posteriormente, com a instalação do empreendimento, haveria um crescimento de empregos, né, oferecendo até 80 empregos diretos durante a fase de instalação.
Considerando as propriedades, né, elas se mantêm atualmente, porém com a instalação haverá interferência em 51 propriedades. Ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico, paisagístico, não se tem alteração atualmente, porém pode haver alguma interferência, especialmente com o queijo artesanal serrano. Quanto à atividade pesqueira, já existe um certo declínio na atividade pesqueira, uma vez que existem outros empreendimentos ao longo do rio, e a jusante com a presença da UHE Garibaldi. Porém, com a formação do reservatório, tende a haver um aumento de oferta do pescado. Muitas espécies elas apresentam o seu crescimento. Então, espécies que são visadas para pesca, como traíras, jundiás, eles tendem a aumentar as suas populações, né? Como não há espécies migradoras, que seriam aquelas espécies de grande porte, que seria uma condição adversa pela presença do barramento, esse conflito ele é minimizado em função disso, pela ausência dessas espécies, porém com um crescimento de algumas outras e que são visadas já para a pesca. Existe uma valoração, então, das áreas atingidas, as quais atualmente não há nenhuma condição no cenário atual que vá mudar, porém há uma questão de indenizações que serão realizadas posteriormente, né, dessas áreas possivelmente afetadas. Haverá um incremento da renda, né, hoje não teria, sem a instalação do empreendimento, futuramente haverá, principalmente com a questão dos impostos. Atualmente não há nenhuma interferência no cotidiano das pessoas, né? Eventualmente com a instalação do empreendimento, durante essa fase de instalação, algumas coisas mudarão no cotidiano pela presença frequente de passagens de máquinas, né, de pessoas, mas que após a sua instalação tende a voltar à normalidade. Atualmente não tem condições relativas à migração temporária. Futuramente pode haver algumas pessoas que venham a trabalhar de outras regiões. Haverá um aumento na oferta de energia, caso venha a ser instalado o empreendimento, atualmente se mantém nas mesmas condições também. Haverá algumas perdas e fragmentações do habitat faunístico, sendo que já há essa certa fragmentação atualmente em função das atividades desenvolvidas. Pode haver questões de atropelamento pelo maior fluxo de veículos, porém isso já são condições que atualmente ocorrem. Pode haver pontualmente o afugentamento da fauna silvestre, uma vez, né, que haverá um grande número de máquinas e trabalhadores, os próprios ruídos. Ao final da obra, prevê-se que há um retorno dessa fauna. Há condições já de alteração da comunidade de macroinvertebrados bentônicos, que são os insetos aquáticos, uma vez que em determinados períodos pode haver alteração dessa qualidade em função das condições adversas e de poluição já existentes. Perturbações da ictiofauna, como já mencionados anteriormente, recomposição da estrutura florestal. Hoje a APP, em grande parte, ela já é impactada com a formação do empreendimento do reservatório. Vai ter uma APP que deverá ser, novamente haverá o plantio de mudas, né? Ela vai ser novamente recuperada para que as áreas do entorno do reservatório tenham a sua vegetação em toda a sua extensão. Eu vou passar um pouco mais rapidamente essas questões, porque o tempo já está se acabando. Tá? Aqui também existem algumas outras alterações que são verificadas, algumas já ocorrem atualmente e que poderão ser potencializadas durante a fase de instalação. Então, considerando todas essas situações, né, a gente verificou que há uma viabilidade socioambiental na instalação do empreendimento, né, uma vez que, considerando o projeto anterior, para esse há uma grande redução dos impactos
A área alagada ela reduziu de forma significativa. As áreas produtivas, as propriedades, elas serão também terão interferências menores quando consideradas ao projeto anterior. Haverá um estímulo tanto na questão regional quanto local dos pré-requisitos socioeconômicos, né? A economia ela tende a ser fortalecida, e também a gente prevê que com a instalação do empreendimento haverá uma melhora ambiental, considerando que todos os programas que foram sugeridos eles sejam atendidos e que as recuperações das áreas de entorno do reservatório, bem como daquelas que terão alguma influência por parte do empreendimento, da fase de instalação, sejam recuperadas. Então, de uma forma geral, a gente conclui que o empreendimento, ele, ambientalmente e socioambientalmente também, ele é viável. Aqui nós temos a nossa equipe toda que foi composta para a geração desse estudo. Eu só vou passar a palavra aqui para o Osvaldo, que ele quer dar um outro esclarecimento. Boa noite, senhores. Então, só gostaria diante da apresentação do estudo de impacto ambiental, a gente precisa diagnosticar até as mínimas influências que podem ocorrer. Porém, todas essas influências identificadas, vocês observam que elas são diminutas, de pequena monta e pequeno tamanho. E também todas serão mitigadas e compensadas. Tudo vai ser atendido, porque o empreendimento desse, após instalado, a gente sempre observa que ele vai ter uma fiscalização com relação à conservação das áreas de preservação permanente, que atualmente não existe no local, e vai haver uma melhora com relação à conectividade também, que a gente não falou nisso, de fauna e flora, porque vai haver uma conexão e uma formação de corredores ecológicos. Isso é um aspecto muito positivo para a bacia hidrográfica e para o trecho de rio, porque abaixo já tem uma conectividade obrigatória da OHE, e vai haver uma consequência e uma ligação disso entre as PCHs do rio, formando um corredor ecológico. Aumento de produtividade pesqueira também é um fato positivo, porque a biomassa dos peixes aumenta, né, vem peixes de maior porte, aumentando a capacidade de proteína local. E a questão do queijo, que foi enfatizada, é bem diminuta, porque os senhores sabem, porque são pouquíssimas áreas a serem influenciadas por uma possível pastagem de gado ali, leiteiro. Porém, há uma grande área ainda consequente ali para manter essa questão do queijo. Então, destacar aos senhores que parece que foi levantado um monte de problema, mas não é. A gente precisa levantar tudo, isso é um diagnóstico, tudo, colocar na balança, e após o E avaliou, colocou na balança e disse assim: olha, vai ser tudo controlado, mitigado, compensado. Esse empreendimento é viável, sim, porque ele produz energia renovável, a energia mais limpa do mundo, e está compensando, mitigando e melhorando, talvez até melhorando sim a condição ambiental local. Porque pela tua vitalidade total, ela vai ter que ter fiscalização por uma equipe que nem a nossa, que é a obrigatoriedade da licença ambiental de operação que o IMA instaura. Ou seja, vai ter que ter coleta d'água, fiscalização sobre o plantio de mudas e recuperação das áreas, monitoramento da fauna, monitoramento dos peixes, monitoramento do fitozooplâncton. Então, pela vida toda do empreendimento, o empreendedor vai pagar para manter uma qualidade ambiental melhorada no ambiente. Então é isso, pessoal. Eu só queria dizer para vocês que deixar mais bem claro, né, a situação, e agradecer a atenção dos senhores. Então, encerramos aqui a apresentação do empreendimento e vamos dar início às manifestações do plenário. Para os que desejarem falar pelo microfone, aí eu vou... intervalo de 15 minutos.
E após isso, para os que desejarem se pronunciar pelo microfone, então nós vamos disponibilizar logo ao degrau. E também os papeizinhos ali em cima para as manifestações e assim por diante. Então voltamos daqui 15 minutos.